Boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais um encontro de lives, né, da N Business. Espero que vocês cheguem e fiquem muito à vontade, né? Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente está comemorando um ano desse projeto, né? E que os feedbacks têm sido maravilhosos, falando de que a gente está contribuindo, trocando conteúdos importantes. Tem gente até que disse que parece que é uma aula. Muito obrigado, viu? Olha o pessoal da Mobilicei, o Ricardo. Boa noite, querido. Canavarro. O nosso convidado já chegou, o Martins, o Jamir Almeida. Tem que ter bolo, tem que ter bolo. Mas hoje vai ter um brindezinho mais tarde, né? Ô, Clênia, querida, tudo bom? Caruaru em peso aqui. Bom, meus queridos, eu queria dizer para vocês que é com muita alegria que a gente recebe vocês para falar hoje um convidado igualmente especial a todos, mas ainda mais porque ele tem essa visão holística, né, da gestão da mobilidade. E acho que ele traz para nós visões e vão ser um bate-papo com certeza muito rico sobre os desafios, né, que a mobilidade enfrenta e um gestor da mobilidade com certeza, né? Eu vou colocar nosso convidado aqui online, tá bom? Vamos receber o Rodrigo Tortoriello, secretário de Mobilidade de Porto Alegre. Já foi o convite, vamos esperar que ele vai entrar aqui. Já, já. Boa noite, meu querido, tudo bom? Oi, boa noite, Patrícia. Parabéns aí pelo ano do projeto da N-Business, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Agradeço muito mesmo a, a- o convite e a oportunidade, como você sugeriu, para a gente celebrar aí. Eu já estou um vinhozinho aqui Isso para dar um mesmo, para a brinde gente celebrar, ao tá aniversário da correto, N-Business. Rafael? Parabéns. Ah, um brinde. Estamos mesmo, né? Celebrando. Isso mesmo, olha lá o Carnaval. Rodrigo e Patrícia, Rafael, dê boa noite. Várias pessoas, é porque vai subindo aqui um monte de comentário. O Milton, né, que agora está num projeto que era da empresa 1, tem várias pessoas. Ó, o Roberto falou, Oh, aula do grande Rodrigo, grande professor Rodrigo. Rafael lá deu não, aqui tchau, nós estamos. Rodrigo. Nós estamos aqui para um bate-papo, agradeço os amigos, né? E o bom de conversar entre amigos é que a gente recebe muito elogio. Porque no dia a dia É a gente toma verdade. muita pancada. Isso, a gente apanha o dia Então, inteiro. E aqui a mas é gente bom a fica, gente né, mais estar à aqui e vontade. poder exatamente bater esse papo e agradeço muito a oportunidade, viu, Patrícia? É uma honra estar Eu contigo que aqui. agradeço, viu? Igualmente, nós que ficamos muito honrados, viu? Ao Luciano Rodrigo, Braida aí, nosso companheiro, mandando um abraço lá também. Ó. isso, Um ó, o abraço, Luciano. O Luciano. Luciano é fiel, Saudade todos de são vocês fiéis aí. aqui. Nossa, nem fala, tô doido para ir lá em Juiz de Fora também. Juiz de Fora, Caruaru, Recife, tô com muita saudade de todos, né? Tem o pessoal de Rio Bonito também aqui, pessoal de Volta Redonda chegando, pessoal do Cor também. Muito obrigada a todos, viu? Então, Rodrigo, eu primeiro queria que, acho que você é bastante conhecido, né? Mas eu queria te deixar aí à vontade para você fazer a sua apresentação, para a gente começar a desenvolver o nosso bate-papo, né? Então, fique à Bom, vontade. Patrícia, eu estou aqui secretário de Mobilidade Urbana em Porto Alegre desde maio do ano passado, completando um ano aqui em Porto Alegre, no início de maio. Trabalhei em Juiz de Fora durante 6 anos e 4 meses, lá com uma equipe muito boa, onde eu pude aprender muito. É, e antes disso, eu trabalhei em consultoria durante quase 10 anos. Então, desde 2002, aí, a gente está no segmento de transporte, aprendendo cada dia mais e agora sendo aí surpreendido por essa situação que vai nos desafiar ainda mais. Se o transporte passava por dificuldades, se o transporte exigia que a gente tivesse posturas inovadoras
uma mudança de atitude com relação ao que vinha acontecendo no passado. Hoje, essa mudança ela tem que ser muito mais rápida, né? Então, como tem aquele jargão que toda crise é uma grande janela para as oportunidades, por que não a gente aproveitar essa crise, que é muito grave, muito drástica Sim. e pesada para todos nós, né? E a gente está trabalhando desde o dia 16 de março, praticamente, num sistema de crise, nesse momento de crise, e não teve um dia sequer que a gente não trabalhou. Então, assim, não tem folga, não tem dia, não tem hora. Não. Nós estamos trabalhando todos os dias sem interrupção. Mas o aprendizado está sendo muito bom e acho que é a oportunidade de a gente tentar fazer coisas novas. E acho que crescimento também, né? E aí, pensando nisso, Rodrigo, queria começar falando com você, assim, as tecnologias até então sempre foram menos que coadjuvantes, né? E muitas das vezes, em sua maioria, apenas figurativas, né? Mas eu queria, é lógico que isso não é da totalidade, a gente tem isso mesclado no ambiente, mas eu queria que você trouxesse para a gente como que as tecnologias podem contribuir, né, para aprimorar a qualidade do serviço prestado, né, como um todo na mobilidade. Bom, eu acho que a oportunidade que a gente tem de usar a tecnologia, e aí cabe aqui uma reflexão com relação ao que os aplicativos fizeram com o serviço de táxi e o que os aplicativos fizeram com aí toda a lógica de transporte, né? O que eles trouxeram? A tecnologia trouxe a oportunidade de você, na palma da mão, com um equipamento que hoje boa parte das pessoas tem, que é um smartphone, poder escolher o trajeto, ali já vem uma referência de preço, e você pode fazer avaliação, você pode pagar de diversas formas, você traz ali uma facilidade para o cidadão que antes precisava chamar um táxi pelo telefone, enfim, era uma dinâmica bastante diferente. O que isso fez? Impulsionou e, de certa forma, democratizou o uso do serviço do transporte individual, transporte público individual, e aí tivemos o surgimento do transporte privado individual também remunerado. Então, com essa modificação, a tecnologia nos mostrou que é possível fazer o transporte de forma diferente. A gente não precisa fazer o transporte como nós sempre fizemos. E aí, a gente já vinha numa evolução de implantação de GPS nos ônibus, a melhoria dos sistemas de bilhetagem eletrônica, permitindo até a integração, né, entre bilhetagem e GPS. A informação em tempo real virou uma realidade para o cidadão, ele tem hoje os aplicativos, diversos aplicativos, e o Cicobi é um importante aplicativo nesse processo, onde as pessoas têm informação em tempo real, podem planejar a sua viagem. Nós temos a bilhetagem eletrônica, que facilitou uma série de coisas. Hoje, nós lançamos aqui recentemente o pagamento, você faz a recarga do cartão em até meia hora. Por que até meia hora? Ficou meio estranho esse meia hora. Isso foi um artifício que a gente usou, porque ele é praticamente instantâneo. Porém, o ônibus pode estar na área de sombra, ou o cidadão pode estar na área de sombra, e até a operação ser encerrada, isso pode levar até meia hora. Então, a gente usou, foi uma garantia para não sofrer uma avalanche de críticas, como poderia ocorrer. Então, o que nós fizemos foi isso, dar um prazo um pouco mais elástico, mas no sentido apenas de dizer que é rápido. Normalmente, em 3 minutos, a operação está concluída. Então, algumas coisas evoluíram. Então, como a gente vai usar essa tecnologia para poder fazer a melhoria do transporte público? Aí nós podemos falar sobre transporte sob demanda, que está começando a crescer, transporte coletivo sob demanda, que está começando a crescer com experiências em Goiânia, Fortaleza, são experiências novas. O que precisa ser adaptado
nesses modelos para que eles se tornem mais populares. Então, acho que esse gancho, essa oportunidade da tecnologia, ela tem que ser usada para isso. E também, aí o outro lado do órgão gestor, o que a tecnologia nos traz? Antes, para fazer uma pesquisa de origem e destino, para fazer uma pesquisa de planejamento, demandava um investimento altíssimo, demandava um tempo longo de planejamento, de entrevistas. Hoje, com a quantidade de sensores, cada smartphone é um sensor, cada cartão é um sensor, o GPS é outro sensor, a gente pode cruzar todas essas informações, exatamente. Então a gente vai cruzar essas informações e ter o Big Data aí, que é tão falado, né? De forma a ajudar a gente na gestão do transporte público. Então hoje os investimentos do poder público têm que ser na busca de um modelo ou uma ferramenta de Big Data que a gente possa fazer toda essa gestão da informação, e essa gestão da informação vai ser importantíssima para o próximo passo. Porque não adianta mais olhar para o passado e ver como as pessoas usavam o transporte público antes de março. Nós temos que aprender rapidamente o comportamento agora e tentar planejar para o futuro. Então esse é o grande desafio agora da análise de dados, que o poder público e os planejadores todos de transporte, consultores, enfim, operadores, vão enfrentar nesse momento. Então, acho que a importância da tecnologia vai ser da gente poder conseguir, né, usar todo esse aparato que a gente tem nas mãos para poder melhorar o transporte público como um todo. Tendo algo assim que exerça, né, uma plataforma que exerça governança sobre esses dados e gere uma estatística, né, dando inteligência para apoiar no direcionamento ou no próprio estudo, né, vai ser, eu acho que é uma das saídas. Né? São vários, né, são várias formas de, eu acho que, como o Milton aqui colocou, né, eu acho que isso tudo ajuda a capitalizar a mobilidade urbana. Né? Ele está falando que é hora da gente aproveitar esse momento para isso, né? Muito legal. Sim, nós temos que realmente refletir como é que vai ser o comportamento daqui para frente. Hoje nós estamos trabalhando com capacidade reduzida por causa do isolamento social. Nós estamos trabalhando com oferta reduzida. Tem várias cidades com pouco movimento nas ruas. Só para dar um dado, nossa demanda aqui, que era de 800 mil passageiros dia, antes da pandemia, caiu praticamente 80%. O pior dia, a gente transportou 20% do que transportava num dia útil normal. E a gente não consegue fazer com que o custo da operação seja próximo à arrecadação, porque você precisa ofertar um pouco mais de espaço para cumprir as regras de isolamento social. Então, hoje aqui em Porto Alegre, a gente trabalha com 10 pessoas em pé nos ônibus convencionais, lotação de banco, mais 10 pessoas em pé nos ônibus convencionais e mais 15 pessoas nos articulados. Então, a capacidade do ônibus está bastante reduzida, né? E aumentando o espaçamento entre viagens. Sim, e as novas variáveis que a gente está vendo. A higienização, né, que tem que ser colocada, isso tudo. E aí vou aproveitar esse gancho, né, você comentou, voltar um pouquinho antes, você falou sobre o transporte de demanda e tudo mais, sobre demanda, você comentou sobre os aplicativos. Acho que é um momento também da gente pensar na integração dos modais, né, Rodrigo? E como que você imagina que isso pode melhorar essa jornada, ter um impacto de melhoria da velocidade média das vias? Fala um pouquinho para a gente sobre suas visões sobre isso, né? Nós estamos implantando aqui hoje, a partir de amanhã, começam mais 9 quilômetros de faixa exclusiva, que a gente aproveitou esse período. Parabéns. Obrigado. A turma trabalhou duro aqui e conseguimos nesse período de dificuldade, inclusive de equipe, pouca gente trabalhando, a gente conseguiu implantar esses 9 quilômetros para que quando a cidade estivesse voltando ao normal, a gente já tenha uma infraestrutura maior. O que são esses 9 quilômetros comparado com o que a gente tinha antes, né? De 1977 até 2016,
Porto Alegre implantou 15,5 km de faixas exclusivas. Nós temos corredores também de ônibus, são bastante, tem um número significativo de quilômetros, acho que 56, mas faixas exclusivas a gente tinha 15,5 km. Nós não temos grandes recursos, acho que nenhuma cidade hoje está com disponibilidade de recursos para fazer grandes investimentos em corredores e pistas exclusivas, se fosse o caso. Então, o que nós optamos? Pelo método mais rápido e eficiente de dar prioridade ao transporte público. Então, nós conseguimos fazer o planejamento dessas vias e já durante o período da pandemia a gente conseguiu trabalhar para fazer essa implantação. E amanhã começa essa nova operação. Então, isso representa, o que a gente fez aí em 2, 3 meses praticamente, representa 58% do que Porto Alegre levou 39 anos para fazer. Então, a agilidade que a gente conseguiu dar para fazer essa implantação. E aí eu fui questionado aqui, Patrícia, por um vereador outro dia, falou assim, mas espera aí, agora que a demanda está caindo e você está botando faixa exclusiva, espremendo mais o carro. Mas é fundamental que a gente faça isso agora. Agora. Por quê? Por que isso é fundamental? Porque com a frota existente, se voltasse toda a demanda, eu precisava acrescentar frota. Porque como a capacidade está reduzida, eu não conseguiria operar com a mesma frota para transportar o mesmo número de passageiros. Aumentaria o custo e aumentaria a tarifa. Dando essa prioridade, aumentando a velocidade operacional, com a mesma frota eu faço mais viagens. E aí a gente consegue reduzir o custo e manter uma coisa mais equilibrada com relação a custo de operação. Bom, então na parte da velocidade a gente está trabalhando nesse sentido. Agora falta um avanço e pensar coisas diferentes. Nós temos um sistema de táxis que está também fragilizado, tendo problemas. Sofrendo bastante, todos eles, né? Sofrendo bastante. Aqui em Porto Alegre nós temos um transporte, um serviço seletivo que opera com micro-ônibus, com bancos estofados, como se fosse um ônibus rodoviário, para quem é do... A lotação, que você conhece bem. Patrícia já morou aqui em Porto Alegre, conhece bem a terra. Então a lotação também está passando por uma crise, a tarifa dela é 20% maior do que a tarifa do transporte convencional. Por que não a gente pensar em otimizar todo o sistema e trabalhar tudo junto? Então, será que existe espaço para que a gente faça uma operação integrada entre táxi e ônibus? Como é que seria essa operação integrada entre táxi e ônibus? Eu pego um bairro que tem uma população de uma classe, de uma renda um pouco maior, e faço o seguinte, eu crio uma tarifa integrada, vamos supor uma tarifa e meia com relação à tarifa vigente de qualquer município. Tá? E qual que é o custo por quilômetro do táxi aqui? Eu vou falar com os nossos dados aqui. Em torno de 2,50, entre 2 e 2,50, dependendo da hora e do desconto que eles estão dando. Os taxistas estão dando um desconto bastante razoável aqui, 35%, 40%, dependendo da hora. Se a gente fizer um sistema que cada 2 passageiros peguem um táxi, vão até um corredor e se integrem com o ônibus, eu posso ter nesse local aqui uma oferta de hora e meia, hora em hora, e quem quiser acessar o corredor, então, já que você conhece a terra, eu pego ali o Menino Deus e vou alimentar nos eixos transversais mais carregados, que vai ter uma oferta de ônibus maior. Mas também a gente pode fazer isso nos bairros mais afastados, onde a oferta é reduzida. Lá para depois de Ipanema, lá para longe, né? Isso falando de Exato. Porto Alegre. Então, você consegue pensar, mas tem que fazer conta. Isso é uma ideia ainda. Sim. Isso é fazer conta. Se for viável, a gente comparar um custo de um ônibus, que transporta muito mais gente, mas um custo de um ônibus a R$8 o quilômetro, e um custo de um táxi a R$2,50, para uma demanda rarefeita, dá. Para tentar equilibrar e fazer uma operação conjunta. Para uma demanda forte, não dá, tanto é que o carro adequado não seria o transporte individual, é o próprio ônibus. A gente não tira o ônibus. Nós temos que começar a pensar esse tipo de coisa diferente e integrar. Então, o táxi, a lotação, o ônibus, as bicicletas. Será que a gente consegue, no Lami, lá na Restinga,
Na parte onde o ônibus não consegue acessar, são bairros mais simples aqui de Porto Alegre, de população mais carente, que precisa do transporte público. Acho que a única opção até é o transporte público para essas pessoas. Será que a gente não consegue uma alimentação de bicicleta e cria bicicletários, onde a pessoa pode deixar a bicicleta lá no final do dia, pegar e voltar para casa? Enfim, nós temos que conseguir pensar um pouco diferente do que estamos fazendo já há vários anos. Então, acho que essa integração é fundamental. E assim, a gente não pode mais trabalhar com os mesmos conceitos. Essa é a... Exatamente. Acho que é o... Rodrigo? Acho que ele teve alguma queda. Agora você voltou. Agora você está ok. Entrou uma ligação aqui junto com a live aí. Mas desculpa, vamos lá. Isso acontece. Vamos lá. Mas é muito importante, Rodrigo, e assim, parabéns, porque você tocou em 2 pontos que têm sido muito debatidos por todos, e você tem uma característica marcante na sua gestão, que é a realização. Você consegue engajar a equipe, né? Porque como você veio desse lado da consultoria, de trabalhar dentro do transporte, acho que você consegue colocar isso muito em prática, né? E engajar a gestão pública para realizar aquilo que precisa ser feito. 2 coisas precisam ser feitas no caminho da digitalização do transporte e você encurtar, né, o tempo de recarga do bilhete é sensacional, porque isso você facilita ainda mais. E essas pessoas, tendo esses meios digitais de recarga, ou seja, pelos aplicativos, como você falou, ela recarga e daqui em até meia hora isso já está possível. E quem sabe mais ali na frente que a gente consiga fazer até em tempo real, né? Porque o que você está propondo, pelo que a gente tem esses anos todos, é tempo real, né? Sim, sim. Daqui a muito pouco a gente consegue. E ainda, essa sabedoria de aproveitar esse momento de retração da população e que ela já foi provocada pela crise a reaprender a como se locomover para você reestruturar os espaços, vai ser muito mais fácil deles voltarem e começarem a repensar na integração dos modais. Não só por parte dos operadores e da própria gestão pública propondo isso, mas acho que pode vir de forma menos, vamos botar assim, com menor rejeição da população, né? Não, eu senti benefício nisso, né? Eu estou reaprendendo e eu entendo que é muito melhor eu fazer a minha primeira milha, esse primeiro pedacinho, como você disse, um quilômetro, o custo do quilômetro está R$8, é melhor eu fazer isso com algo mais barato e vai ser até mais confortável para mim. Se eu tiver uma bicicleta, eu saio da porta da minha casa, né? E eu integro depois com o transporte de massa, né? Fazendo grandes troncos, né? E o desafio talvez seja a gente conseguir criar essa infraestrutura, né, Patrícia? Porque hoje o que eu vejo de dificuldade para integrar a bicicleta com ônibus é onde deixar a bicicleta. Né? Por exemplo, eu uso aqui a bicicleta para ir ao trabalho e hoje eu fui hoje eu fui de bicicleta e aí aconteceu, eu tive que sair para ir numa reunião fora e vim direto para casa, a bicicleta ficou no trabalho. Tá, mas beleza, ela ficou guardada lá, tá tranquilo, não tem problema. Mas se eu tivesse, se eu fosse pegar um ônibus, eu não tinha o que fazer com a bicicleta. Ou eu deixo ela presa num paraciclo na rua, mas aí podem roubar a bicicleta. E aí como é que fica? Vão roubar a roda? Esse risco a gente corre, né? Então, eu não teria segurança para deixar a bicicleta presa durante 8, 10 horas de um dia, presa num paraciclo sem algum tipo de vigia. E aí você fazendo isso todo dia, as pessoas que querem fazer alguma maldade estão ali percebendo, ó, aquela bicicleta está todo dia ali, de 8 às 18, então é fácil eu ir lá, é muito fácil eu ir lá buscar aquela bicicleta, mas enfim. Então acho que a gente precisa tentar pensar em coisas diferentes, soluções que possam
permitir essa integração bicicleta-ônibus, ou então termos estações das bicicletas compartilhadas em duas pontas, uma no centro do bairro, numa praça, outra ao lado de um ponto de ônibus, e aí você usa a bicicleta compartilhada e tentar uma tarifa integrada com o ônibus, pode ser um outro caminho. Perfeito, perfeito. Então, E assim, aí são sim coisas que a gente começa tem que estudar. a trazer a mobilidade como um serviço, né? Sim. Porque aí você, como a gente faz hoje para consumir outros serviços, né, que a gente já consome pelo celular, e não só, porque tem uma boa parte da população que ainda também não tem o smartphone, né? Mas a gente tem experiências em outros países que você chega na banca de jornal e compra o ticket, quem sabe ele sirva, né, para fazer essa integração desses modais. Também é algo a se pensar, né? Com certeza. Aí eu falo aqui, fiz uma brincadeira que logo que eu cheguei em Porto Alegre, quando a gente fala sobre a venda do serviço de transporte. Se fôssemos comerciantes, seríamos os piores comerciantes do mundo. Porque fazendo uma brincadeira, vamos dizer que eu vim de Minas Gerais, eu vim vender pão de queijo em Porto Alegre. Aí eu paro na frente da prefeitura e vou lá vender meu pão de queijo. Aí o cara me pergunta assim, que horas que você está aqui vendendo pão de queijo? Eu falo, mais ou menos, a cada 15 minutos eu estou aqui, ou a cada meia hora eu estou aqui. Uhum. Mas é preciso? Não. Eu posso adiantar um pouquinho, eu posso atrasar um pouquinho. Eu posso não vir, porque pode ter tido algum acontecimento e eu não passar. Eu tropecei. E aí a gente vai... Exato. Então aí eu não vim com pão de queijo. Tá bom. Aí o cara fala assim, tá bom, mas então me dá um pão de queijo. Não. Você faz o seguinte, você vai numa loja ali, leva lá, deixa seu CPF, leva sua carteira de identidade e faz o seu cadastro. E paga R$5, R$10 para ter um cartão. Porque o meu sistema aqui é um sistema de bilhetagem, mas eu não aceito nenhum outro meio de pagamento, a não ser o meu meio de pagamento, que é o cartão do ônibus. É o meu cartão, isso. É o meu cartão. Então aí você vai lá, tá, aí o cara, mas eu quero comprar um pão de queijo. Não, você tem que botar 50 de crédito, depois você vem, compra um. Tá bom, o cara vai lá, faz essa confusão toda e tal. Aí imagina aqui numa região metropolitana, que o cara fala assim, bom, agora eu quero um cafezinho para vir com pão de queijo. Não, o cafezinho é na outra loja, porque tem uma outra rede, uma outra bilhetagem. Então você vai lá na outra loja, o cafezinho, e o cafezinho passa junto com o pão de queijo? Não, os nossos horários são alternados, a gente não encontra. Ou seja, a gente maltrata o nosso cliente. Muito divertido e a gente maltrata o nosso cliente. Aí, a nossa porta de loja. O que é a nossa porta de loja? É o ponto de ônibus. É sujo, mal iluminado e tal. Você entra numa loja que a vitrine é escura, que é mal iluminada, que você não entra. Então, se a gente não fizer, poder público e operadores, se a gente não fizer uma mudança de... Fazer um trabalho a 4 mãos, né? Exato, e assim, e a população também, ouvindo a população, porque como é que você vai atrair alguém para um negócio que já é tido como ruim, você dificulta o acesso através do meio de pagamento, você não informa a hora que passa, mas não tem jeito de vender um produto desse se você não embalar direito, não informar direito, não der opções de pagamento. Então, por que a gente não pode ter um sistema em que ao recarregar o cartão com um cartão de crédito, sei lá, um débito, o cara tem um cashback lá, o Mercado Pago faz isso, o PicPay faz isso, mas a gente não aceita nenhuma forma com a AME, né? Com a AME, o cara tem 5% de cashback. Tá bom, a gente tem que entender melhor essa lógica, a gente tem que estudar melhor, mas não dá mais para ficar assim, olha, eu só aceito o meu cartão. Nós temos que aceitar, hoje tem pagamento com celular, tem pagamento com relógio, cartão sem contato, QR Code. Gente, nós tínhamos que aceitar até saco de arroz na dificuldade que a gente está. Se o cara chegasse com um saco de arroz para poder pagar a tarifa, a gente dá um jeito de receber. O pão de queijo, tem que chegar com pão de queijo, a gente aceita. Exato, e não dá mais para a gente tratar o cliente como passageiro, ele não é passageiro, ele é cliente. E por isso os aplicativos foram importantes. Sim. Porque eles trouxeram essa lógica para a gente de mudar um pouco, né? Nós tínhamos o passageiro como uma pessoa cativa do sistema e agora a gente sabe que não é. Pois é.
E muito importante, Rodrigo, assim, essa discussão foi perfeita, a sua analogia, excelente. E a crise, você tocou no outro ponto, né? Muito importante, que a gente agora, se o cara chegar com um saco de arroz, qualquer coisa, um pedaço de bolo, amigo, entra, traz para cá, que, né, a gente divide o lanche, né? E aí vem essa outra parte que eu queria perguntar para ti, né? Isso evidencia o quanto que está a dificuldade, até foi motivo de perguntas aqui, a gente está selecionando todas as perguntas, tá? E depois, Rodrigo, eu vou encaminhar essas perguntas para você, viu? E a gente vai tentar responder. Se a gente quiser ir fazendo as perguntas agora também, é legal, pode ir tocando. Ah, ok. É que uma das perguntas tem até a ver com aquelas que a gente tinha combinado, que eu tinha te pedido para a gente falar, que é sobre essa questão da sustentabilidade do transporte com a forma, né, como ele se paga hoje, né? E como que os meios de pagamento podem contribuir com isso, né? A gente pensar a longo prazo, como é que vai se suster esse transporte, né? Seja com, o Roberto está falando ali, plano de subsídios, vai ser só por catraca, como é que funciona isso? Você inventou algumas ideias e começou alguns projetos muito bacanas aí, umas discussões muito bacanas aí em Porto Alegre, que foi a questão da tarifação da cidade, de uma forma de criar um cinturão na cidade para que as pessoas pudessem fazer já essa integração de modal e uma forma de remunerar o transporte, né? Mas uma coisa é certa, essa maneira de remuneração não traz sustentabilidade a ele para muito tempo, aliás, mas para tempo nenhum, né? E aí queria que você trouxesse para a gente essa questão dessa sua visão da sustentabilidade do transporte aí a longo prazo, pensando aí também sobre os meios de pagamento, né? Eu acho que essa pandemia nos evidenciou, nos mostrou a fragilidade do nosso sistema de remuneração somente pela tarifa. Acho que somos um dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, não que o Brasil esteja no grupo dos desenvolvidos, mas está no desenvolvimento. Acho que em desenvolvimento nós acho que somos o único país que não tem receita extra tarifária para custear o transporte. Então, hoje todo mundo fala assim, não, o transporte é essencial, a gente vê na televisão aí, em diversas cidades, o transporte está lotado, tem que botar mais ônibus. Só que hoje o sistema não está se pagando. Como é que nós vamos colocar isso sem colocar dinheiro? Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, não vai dar dinheiro para empresário. O Greca colocou 220 milhões de reais no sistema de transporte de Curitiba e está tomando bastante pancada lá, dizendo que não está dando dinheiro para empresário de ônibus. Quando o SUS paga o dono de um hospital, eu não vejo ninguém falar o seguinte, está dando dinheiro para dono de hospital. Não vejo falar isso. Aqui em Niterói também, né? As empresas estão sofrendo, tem o Ministério Público em cima, porque a prefeitura, na verdade, ela adiantou a compra, né, de passes de estudantes para que depois as empresas paguem esse parcelado. Então, quer dizer, nem está dando dinheiro, né? É antecipando. Comprando o serviço de forma antecipada. E aí, nós montamos uma proposta para passar para o governo federal, que era a compra do serviço antecipado, e que depois, na retomada, quando a economia vai ser necessário, que é o quê? Vale transporte não, seguro-desemprego, o Bolsa Família, os programas sociais já existentes. Qual que era a nossa proposta? O governo federal repassaria o dinheiro para os municípios ou compraria diretamente os passes. Esses passes teriam 2 anos de uso, então você daria fluxo de caixa para as empresas trabalharem, sobreviverem nesse período. E aí, na hora que você tivesse a retomada da economia, você dava lá, o cara está desempregado, ele precisa andar para procurar emprego, ele não vai ficar procurando emprego dentro de casa. Ele recebe o dinheiro e não gastaria nenhum centavo a mais para poder procurar o emprego. Então, junto com o seguro-desemprego, ele receberia o passe de transporte da cidade que ele mora. O que aconteceu? A proposta foi rejeitada pelo governo federal, o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Secretaria da Presidência da República, a Secretaria para Assuntos Federativos.
E não sei se vocês repararam, mas para as companhias aéreas, eles não só fizeram isso, como também compraram participação das empresas aéreas, através do BNDES. Através do Então, BNDES, o governo está comprando passagem antecipada das empresas aéreas para o dia que ele for usar. Nada mais, nada menos do que Niterói fez, do que Salvador fez, do que Belo Horizonte fez, do que Belo Horizonte antecipando o transporte. Sim. Então, por que para a empresa aérea o socorro vem de imediato? Será que é porque o Paulo Guedes não anda de ônibus? Só anda de avião? Por que a gente não tem o mesmo tratamento para o transporte público que atende as pessoas mais carentes? Por que é esse cara mais carente que tem que pagar a gratuidade criadas nas câmaras municipais ao longo dos anos e que não tem nenhuma fonte de custeio? Então nós temos que tratar esse assunto de forma bastante séria. O que nós estamos propondo aqui em Porto Alegre? Está um debate na Câmara de Vereadores, que começou em janeiro, até hoje não houve votação, nós já estamos aí há 4, 5 meses em debate. Nós estamos propondo uma forma de tarifa de congestionamento, similar ao que é feito em Londres, uma área da cidade vai haver uma tarifa para se entrar naquela área, né? Nós estamos mexendo na proposta. Nós estamos propondo também, e cada carro, na proposta original ainda, cada carro pagaria uma tarifa de ônibus por dia para entrar no município de Porto Alegre, por exemplo. Ok? Então, com isso, nós conseguimos reduzir a tarifa de ônibus, os cálculos anteriores à pandemia, de R$ 4,70 para R$ 4,20. Dá 50 centavos de redução. Nossa. Só com o pagamento dessa tarifa. Nós projetamos aqui uma tarifa de uso do sistema viário para os aplicativos. O que é isso? Em São Paulo já é feita uma cobrança nesse sentido. Em São Paulo varia de 10 centavos a 40 centavos, de acordo com a hora de uso e com a demanda pelo sistema viário. Quanto mais carro utilizando o sistema viário, mais caro fica o uso desse sistema viário. Nós aqui optamos por um valor médio, 28 centavos por quilômetro. Nesses 28 centavos a gente conseguiria reduzir a tarifa em 70 centavos. Então ficaria de 4,70 para 4. Se somar com os 50 centavos da tarifa de congestionamento, nós já temos aí 3,50. Então, de 4,70 para 3,50 numa atitude rápida. Também pensamos a redução gradativa dos cobradores. Hoje o cobrador aqui representa 85 centavos na tarifa, mas a gente não queria mandar todos embora, a gente queria fazer uma transição e a cada ano, mais ou menos, reduzir entre 5 e 10 centavos. E ao final de 6, 7 anos, a gente teria já a extinção da função que está se extinguindo pela modernidade. Se a gente avançar para aqueles meios de pagamento todo que eu te falei, a gente já não vai ter mais ninguém dentro do ônibus para receber nada. E é uma oportunidade essa de eles proposta... evoluírem também profissionalmente, né? Porque... Sim. No fundo, muitos entram como cobradores querendo se tornar motoristas, né? Essa é a verdade, né? Ele começa, mas ele quer que se torne motorista. E ele pode virar um assistente administrativo, ele pode virar uma série de outras coisas. Basta ele se qualificar. No centro de operações, pode ir trabalhar, né, na fiscalização, na gestão, né, do centro de controle de operações. Tem tantas coisas que orbitam para o ônibus estar circulando na rua, né? Exato. Ainda podemos pensar, se a gente não avançar nos meios de pagamento, o que a gente pode pensar? Imagina que eles poderiam ficar em alguns pontos de ônibus, mais de maior, vendendo o cartão pré-carregado com 20 passagens, 10 passagens, 30 passagens. O cara podia ficar lá vendendo esse cartão ali. Para quê? Para poder gerar receita para ele mesmo. Ele deixa de ser cobrador, vira um representante da venda de cartão e fica ali vendendo as passagens de ônibus, e ganha uma comissão sobre as vendas. Não é assim que funciona com o Uber, não é assim que funciona com a Avon, com a Natura, enfim, com os vendedores autônomos. Então, as pessoas também podem trabalhar dessa forma. Então, podemos pensar também numa outra medida que a gente está fazendo aqui,
que aqui tem uma tarifa, uma taxa de administração cobrada do cidadão que anda de ônibus de 3% da tarifa. Então isso dá 15 centavos na tarifa vigente. Várias cidades já aboliram essa metodologia, mas não faz sentido nós cobrarmos uma taxa de administração para sustentar o órgão gestor e essa taxa de administração ser cobrada da pessoa mais carente que anda de ônibus. Vamos cobrar essa taxa de outro lugar, mas não da pessoa que anda de ônibus, da pessoa que vai no coletivo, num sistema que polui menos, num sistema que prioriza o coletivo em detrimento do individual, e aí a gente vai cobrar do cara 3% de administração. Isso é um problema do município. Temos que arrumar outra fonte de custeio. Outra, mas é uma outra mais polêmica que a gente está aqui tratando também, é a questão da tarifa, da taxa de mobilidade urbana. E o que é essa lógica? Ao invés de termos o Vale Transporte como é hoje, onde só quem pede o Vale Transporte é que recebe, o que a gente pode fazer? Você cobra de todos os trabalhadores com carteira assinada em determinado segmento, ou em todos os segmentos. Aqui nós tínhamos em torno de 580 mil pessoas com carteira assinada, você cobra uma taxa. Essa taxa, de acordo com esse plano que a gente fez aqui, ela varia entre R$ 86 e R$ 116, mais ou menos. E o trabalhador ganharia um passe livre para andar de ônibus. Não só a ida e volta ao trabalho, mas sábado, domingo e feriado ele pode passear também. Uhum. Onde está a lógica? E onde está o ganho que nós vamos ter? Porque as pessoas que ganham mais de 3 salários mínimos, em torno de 3 mil e poucos reais, elas não pedem o Vale Transporte porque não vale a pena, por causa do desconto de até 6% do salário. Exatamente. Uhum. Elas abrem mão do Vale Transporte. Então, com essa lógica, você cobraria de todos, e os salários mais altos, acima de 3 mil, 4 mil reais, o percentual dessa taxa perante a massa salarial dessas pessoas, ele não é tão alto. E as atividades, por exemplo, supermercado, construção civil, que são intensivos em mão de obra e de salários mais baixos, essa pessoa pagaria menos do que paga hoje. Aqui em Porto Alegre é 240, um Vale Transporte ida e volta, passaria para 116 ou 86 se a gente aprovar todos os outros projetos de lei. Então, em resumo, com tudo isso, a gente baixa a tarifa de R$ 4,70 para R$ 2,00. E não só e isso, não é mágica. Está trazendo mais pessoas para andar. Trazendo mais gente, trazendo mais passageiro, trazendo mais clientes para dentro do sistema. Então, essas lógicas, essa maneira de pensar o sistema sem dinheiro extra tarifa não tem mais como fazer. O sistema demonstrou a fragilidade dele na hora que nós não temos como colocar recursos, nós não temos aqui uma lei de subsídio, então eu não posso nem botar dinheiro no sistema hoje. Nós temos que aprovar primeiro a lei de subsídio para depois colocar dinheiro. E o próprio fato da prefeitura não ter o dinheiro, que é mais grave do que não ter a lei, porque a lei resolve, o dinheiro a gente não resolve. Exatamente. Sem pipoca, sem milho não tem pipoca, né? Como se fala. Exatamente. Aí, então, informal. Sem milho não tem pipoca. Então, essas lógicas diferentes, nós temos que quebrar o modelo tradicional de remuneração, que é só da tarifa e que só o mais pobre paga pelo transporte, só o mais pobre paga pelas gratuidades. O autônomo, então, que não recebe nem o Vale Transporte, ele paga pelo idoso, ele paga pelo estudante que paga meia. Nós temos aqui estudantes que na faculdade de medicina pagam 15 mil reais de faculdade e anda com meia passagem. O benefício tem que ser social e não por categoria. Estudante pobre, ou até gente pobre, pode ter benefício. Estudante rico paga passagem. Por que vai precisar de meia para andar de ônibus? Pois é. A Clênia, lá de Caruaru, ela é operadora lá de Caruaru, ela está perguntando se já tem alguma ideia da possibilidade de ser implantado?
Olha, a gente depende aqui da nossa Câmara de Vereadores. Um ano difícil para um tipo de proposta dessa, nós estamos num ano de eleição, um ano político, mas o prefeito foi bastante corajoso e não está preocupado com a questão da eleição em si. Ele está preocupado em deixar um legado importante para a sociedade e um modelo diferente de remuneração do transporte. Estamos trabalhando também para que essa proposta possa ganhar o nível nacional e quem sabe isso não vem lá do Congresso, da gente ter propostas similares a essa direto de Brasília, e nós estamos à disposição para poder colaborar. Muito legal. Pessoas aí ligadas aos deputados e senadores, a gente pode montar uma grande frente para tratar desse assunto. Mas os países envolvidos, você vai na França, inclusive nos Estados Unidos, né? O sistema de transporte público dos Estados Unidos é subsidiado pelo governo no país onde o transporte individual é o mais privilegiado de qualquer lugar no mundo. Então, até lá, onde o transporte individual tem seus privilégios... privilégios e grandes incentivos, né? Ele tem o benefício de um aporte. O Trump, logo que começou a pandemia, ele destinou 25 bilhões de dólares para os sistemas de transporte público dos Estados Unidos, para cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, de imediato, foi rápida a reação. E aqui nós não estamos tendo espaço com o governo federal para discutir nada. É sempre a resposta que a gente recebe é que esse é um problema do município. Isso é problema de prefeito. Nós não vamos intervir, né? Isso é uma questão que deixamos a cargo dos governos, né? Dos estados e dos municípios. Difícil, Pois né? só que o município hoje, ele fica com cerca de 10% da arrecadação total de todos os impostos que são arrecadados no município. E depois nós temos que ir pedindo dinheiro ao governo federal e os fundos de participação, o pacto federativo que a gente tem, faz com que o município tenha que ir buscar recurso no governo federal e ele arrecadou esse dinheiro aqui. Então, a situação que a gente fica... Se a gente tivesse o dinheiro, a gente resolvia o nosso problema. O que não dá para resolver o nosso problema com ele ficando com o dinheiro que é arrecadado aqui. Então, o governo federal tem que pensar um pouquinho de como distribuir melhor essa receita para que os municípios possam andar com as próprias pernas e não ficar dependendo de passar o Pires lá em Brasília e pedir, pelo amor de Deus, para conseguir uma verba para fazer uma obra de um corredor de ônibus. Gente, adorei passar o Pires. Nos municípios. Esse é o sentimento que traz, né? Dada a importância, ou a total desimportância que eles dão um tema que está previsto, é essencial. Sem isso, a cidade para, né? Porque quem não pode não tem outra alternativa, né? E aí é isso mesmo, a pessoa que está passando Pires, né? O pessoal está contribuindo bastante aqui, viu, Rodrigo? Opa, que bom! Tem o Matheus, está falando que você fez um excelente trabalho aqui em Porto Alegre, mas que infelizmente os vereadores têm dificuldade quanto à inovação em Porto Alegre, né? O Rafael e o Roberto e o Milton também estão contribuindo bastante, né? Colocando aqui para a gente que, com relação, gostaram muito das suas ideias, né? E aí estão colocando, o Roberto chegou a colocar, né, que isso são pontos importantes para apoiar o transporte coletivo, né? Pois é, e o que a gente vê hoje, Patrícia, o Roberto, todos os amigos aí que estão acompanhando, nós não temos uma unidade de estrutura para trabalhar. Por exemplo, se o governo quer botar dinheiro numa escola, ele sabe exatamente quantas escolas são, quantos alunos são e onde eles estão. Se o governo federal quer colocar dinheiro no hospital, ele sabe exatamente o número de empregados daquele hospital, o número de leitos, que tipo de leito tem. Desde que o GEIPOT acabou, e aí foi lá no governo Collor, depois veio CBTU, enfim, foram desestruturando o modelo de gestão da mobilidade urbana ao longo dos anos. Nós não temos a informação oficial no governo federal. Então, sempre assim, me manda os dados. Aí a gente faz uma ginástica enorme, porque eu tenho os dados de Porto Alegre, eu não tenho os dados de Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte. Aí os secretários começam a correr, tem gente que tem
Então, hoje a gente tem uma dificuldade, inclusive, de passar informação para o governo federal, porque não existe uma estrutura nacional, uma estrutura da federação que cuide desse assunto. Então, não precisa muita gente. Poderia ser dentro da NTT, poderia ser dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, porque extinguiram até o Ministério das Cidades, depois virou secretaria, acabaram com a Secretaria das Cidades, e agora é um departamento dentro do desenvolvimento regional. Cada vez mais a mobilidade urbana vai sendo largada de lado. E parece que nós já nos esquecemos de 2013. Pois é. Do que foi o movimento de 2013. Parece que isso não aconteceu. Parece que isso foi um sonho lá, um pesadelo naquele momento e fica tudo normal hoje em dia. Não está normal. O sofrimento do setor é grande. Difícil, né? E não existe cidade, não existe país que funcione sem transporte público. Exatamente. Rodrigo, a gente está chegando nos 10 minutos finais, né? Passa rápido, bloco. Né? Passa rápido, e tem tantas contribuições legais. O Rodrigo, lá de Caruaru, também do projeto da Mobilicei, né? Colocando também essa pergunta que você respondeu aqui ao longo, né? Como equilibrar esse custo operacional e essa limitação dos veículos dentro do transporte público. Eu queria deixar esses 10 minutos finais para que você transmitisse, continuasse nos dando essa aula de ideias, né, que são totalmente possíveis, né? Não é aula não, é um bate-papo, menina, é um bate-papo. A gente tem que juntar mais pessoas, eu acho que fico aberta, você sabe disso, eu tenho muita vontade de fazer de construir esse grupo de pessoas para construir essa proposta e a gente levar isso à frente, né? E conseguir criar um movimento tão grande, não só do peso das entidades, mas de pessoas envolvidas, para que a gente consiga isso para a gente, né? E agradeço aí a você e deixo aí para você, todo o seu espaço, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Olha só, nós temos feito, nós já fizemos mais de 10 mil modificações de tabela horária aqui em Porto Alegre. Todo dia a gente faz a revisão da operação, o que foi ontem, analisa o que foi transportado ontem, tenta ajustar. Hoje nós estamos com 35% da demanda aproximadamente e 42% da oferta. Então a gente já conseguiu encostar, mas já teve momentos de a gente trabalhar com 60% da oferta e 35% da demanda, mas a gente foi fazendo um trabalho minucioso ao longo dos dias, aproximando um pouco mais, cortando principalmente fora do pico, cortando viagens fora do pico, diminuindo. O nosso sistema está parando, operando a partir das 8 da noite, só opera com linhas troncais praticamente. As linhas de bairro, mais para dentro do bairro, estão sendo desativadas. Ou seja, o serviço está piorando de qualidade, não vamos aqui nos enganar. A qualidade do serviço está piorando, mas é o que cabe dentro do nosso orçamento, vamos dizer assim, da nossa capacidade. Agora, o que eu gostaria de deixar, assim como uma reflexão, é que não dá mais para fazer transporte como a gente sempre fez. Nós temos que pensar diferente, temos que fazer outra coisa. Se não fizermos, seremos engolidos, porque vai aparecer alguém fazendo alguma coisa, né? Quem diria que alguém lançaria uma nave espacial particular que não fosse a NASA ou o governo chinês ou o governo russo, e a SpaceX está aí botando uma nave espacial para fazer uma viagem. Ele é tripulado, né? Só para fazer os testes, né? Eu não sei se eles conseguiram lançar, teve um atraso, enfim, mas então, demonstrar o seguinte, não dá para pensar, o mundo mudou, a pandemia está trazendo mudanças de comportamento, a gente está sempre fazendo analogia da pandemia com guerra, e outro dia a gente fez uma comparação que eu achei interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, todas as infraestruturas foram destruídas. As vias foram destruídas, os prédios, a comunicação. Tal. Nessa guerra que a gente está vivendo hoje, não teve destruição de infraestrutura, pelo contrário. Nós estamos aqui fazendo uma live porque a infraestrutura de telecomunicação está funcionando. Está funcionando. E as pessoas estão se adaptando em tempo real.
Nós estamos nos adaptando. Quando a gente falava de reunião por... Vai me controlando o tempo aí, porque daqui a Por pouco eu videoconferência? perco a noção. Tá bom. A gente falava de videoconferência, Faltam 5 minutos. era um preconceito com a videoconferência. Não, esse troço não funciona. Não. Realmente tinha problema. Olha como é que evoluiu e como é que nós estamos achando isso natural. Né? Então, as coisas já mudaram e a gente está no meio dessa mudança. Então não adianta mais pensar com a cabeça do ano passado. A cabeça do ano passado não serve mais. Nós temos que pensar um pouco diferente, pensar e usar a molecada que vem cheio de gás, vem cheio de ideias, para eles nos passarem também o seguinte. Eu me incluo nessa, tá? Eu já estou de cabelo branco, barba branca, o serviço público envelhece a gente um pouco mais rápido. Querido, a diferença que eu penso. Então a gente vai nesse processo aprender com essa molecada o que elas podem nos passar de necessidade para a gente tentar desenhar alguma coisa com a experiência que a gente tem de trabalho, de operação de transporte, de planejamento, e aí tentar fazer alguma coisa diferente. Se a gente pensar como pensávamos até o ano passado, nós vamos morrer na praia, é a única coisa certa. Eu não vejo outra saída. Foi assim, incrível, você realmente traz ideias ótimas, e eu queria agradecer a sua generosidade, as pessoas estão parabenizando todos aqui, a Clênia, o Efraim, o Roberto, o Rodrigo, a Débora da Transtox, são tantos. A Clênia e o Efraim são operadores lá de Caruaru, o Rodrigo também, o Martins aqui. Um abraço lá para Caruaru, então. De Deus, não é? Ô, Martins, grande amigo. Não é? Olha o Martins aí. Nossa, fala, Martins. Lá atrás, na salineira, né? Isso. Canavarro. Fizemos pesquisa de campo junto, né, Martins? Tem muita gente querida aqui, todos. Foi um encontro maravilhoso. E eu queria te agradecer que esse projeto começou nessa minha audaciosa inconformidade e de não querer ficar de braços cruzados, querer contribuir para o transporte, né? Querer levar conteúdo, fazer provocações para que a gente possa juntos rascunhar algo e já tracionar para modificar e sair mais forte lá na frente, né? E não ficar impactado com medo. Então, eu busquei de todo o meu networking para isso. E hoje eu agradeço você, Rodrigo, porque esse projeto está se desdobrando num canal de mobilidade. Eu decidi que não vou parar com essas lives, era para acontecer só em maio. E eu decidi tirar esse projeto da gaveta, que tem uns 4 anos parado. E quero continuar e deixar ele à disposição de sua e de todos vocês para que a gente possa fazer webinários, compartilhar conteúdo, mais que conteúdo, prática, levar para a prática coisas que possam ajudar a movimentar e a reescrever essa história diferente. Agora, de uma forma com equilíbrio, né? Eu sei que o perfeito não existe, mas que a gente possa girar essa roda e fazer e mudar, deixarmos de ser o patinho feio, né? A mobilidade tem que vir para o protagonismo. Ela que movimenta a cidade, né? E suas ideias são você. Parabenizar muito pela iniciativa, viu? Muito obrigada. Opa, obrigado. Você como grande realizador, e eu só Papai do Céu mesmo explicar tanta generosidade de todos que estão aqui e não, que isso. É um prazer, é sempre bom a gente poder estar compartilhando ideias, aprendendo também, porque cada dia que passa a gente aprende uma coisa nova, temos que estudar muito, temos que correr atrás e tentar fazer diferente o que a gente fazia até ano passado. Amém. Parabéns pela N-Business aí, eu falei tanto que não deu nem tempo da gente tomar o vinho, né? Mas um brinde aí a vocês e a todos os amigos que nos deram a honra da companhia aí esse tempo todo. Isso mesmo. Obrigado, Patrícia, e um abraço a todos aí. E a gente continua, viu? Uma boa noite para vocês. E logo depois eu vou soltar aqui agora no Instagram a vinheta do canal Cidade em Fluxo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau.